because that's how much Chris's dad meant to his comedy. And I mean, to play such an iconic character in his life. You know, his father died before he could see all of his success. Desde os anos 90, o entretenimento de TV tem mandado muito bem com programas de stand-up baseados na vida fictícia dos comediantes. Jerry Seinfeld, Ray Romano, Tim Allen, todo mundo entrou nessa onda. Chris Rock decidiu entrar na brincadeira do jeito dele, criando uma série que é basicamente sua adolescência com alguns exageros. Todo Mundo Odeia o Chris foi o nome da série que durou 4 temporadas de 2005 a 2009. A história é ambientada no Brooklyn nos anos 80, focada no Chris, que foi interpretado por Tyler James Williams, um adolescente que parece que é a má sorte em pessoa. Ele tentava agradar todo mundo, mas a vida não colaborava. Tá com saudade da Kisha? Quer saber se eu tenho saudade de ser rejeitado, ignorado e humilhado? É, por aí. A parte mais engraçada da série vinha das interações do Chris com a família e a galera da escola. Ele era o único aluno negro numa escola cheia de brancos, o que gerava muitas situações bizarras. A cultura dos anos 80, que Todo Mundo Odeia o Chris reproduzia, fez todo mundo sentir uma certa nostalgia. O humor sagaz e os momentos emocionantes entre os personagens bem construídos foram parte do segredo pro sucesso. Todo Mundo Odeia o Chris. Quem não gostava dessa série, mano? Muita gente se divertiu e até hoje enche o saco do Tyler por causa do Chris. It must be some kind of game or something they do in Brazil or something like that. But apparently they got a hold of Everybody Hates Chris reruns, and that's their thing, is just flooding your timeline with Portuguese. 275,000 comments. Of what? Like on Portuguese. On a Just picture? straight, yeah. What is going on? I don't know. Look at that. I don't look. Here's one that says lots of Portuguese, yo. What does Great. Pai do Greg mean? I don't know, man. Essa série aí marcou com certeza a geração de muita gente. Mas vamos ao que interessa. Você sabe a triste história por trás do final da série Todo Mundo Odeia o Chris? Depois do fim na 4ª temporada, a série continuou fazendo muito sucesso através das reprises, conquistando fãs pelo mundo todo. Hoje em dia essa série é considerada como um clássico cult. Mas o que muita gente não sabe é que, de maneira indireta, uma morte, infelizmente, contribuiu muito pro fim da série. Somando isso com uma outra triste coincidência, a cronologia da série fez com que o final fosse iminente. Ele realmente precisava acontecer. E nós vamos falar disso agora. Todo Mundo Odeia o Chris, obviamente, era focado no Chris. Os criadores da série saíram em uma busca complicada para achar um garoto que desse vida ao Chris com uma combinação certa de humor e vulnerabilidade. A saga terminou quando encontraram o Tyler, que na época tinha só 12 anos. Depois de uns papéis menores, Todo Mundo Odeia o Chris foi a chance dos sonhos dele naquela época. Mas ser o astro de uma série de TV teve seus perrengues para um adolescente. A publicidade toda para a série foi meio traumática, porque ele não estava acostumado com tanta gente prestando atenção nele. Com apenas 12 anos, ele já tinha a cara estampada por Nova York toda antes do lançamento do programa. Mas ele se saiu bem e virou um bom ator, continuando a aparecer em papéis importantes da TV. Falando do Tyler, o elenco de Todo Mundo Odeia o Chris é simplesmente incrível. E um cara que com certeza roubou a cena foi Terry Crews. Esse cara passou de papéis coadjuvantes como Brucutu pra ser essa figura totalmente carismática que mostrou um outro lado do ator que até então ninguém conhecia. O Julius é um trabalhador muito dedicado, é aquele pai de família que se importa com todo mundo dentro de casa e dá tudo de si pra poder dar atenção pra todo mundo e fazer o melhor possível pela sua família. Ele só fica pistola se desperdiçar dinheiro perto dele. E ele não tá errado, né? E o jeito super cômico dele inspirou muita gente e até o próprio Terry Crews, que falou que pegou um pouquinho desse DNA pra vida pessoal dele. E o personagem do Julius tem um peso enorme pro fim dessa série. Apesar do sucesso, Todo Mundo Odeia o Chris teve só 4 temporadas antes do fim. Geralmente, sitcoms de sucesso normalmente fazem 10 ou mais. Mas os criadores, mesmo com o público querendo mais, sentiram que não dava pra esticar infinitamente a série. Quando a história começou, o Chris, inspirado no Chris Rock da vida real, tava no ensino médio. Aí, durante as 4 temporadas, a gente acompanhou o Chris crescendo e virando o comediante que conhecemos hoje. A ideia da série sempre foi fechar as cortinas quando o Chris resolvesse entrar pro clube de comédia, porque ali começou a saga que a gente conhece. A série era sobre tudo o que levou o Chris a virar esse cara. O cancelamento de Todo Mundo Odeia o Chris teve 3 motivações principais. Um deles foi a audiência que começou a despencar, a história que tava indo longe demais e correndo o risco de esticar uma trama que já tinha final desde o início, e também a morte inventada do Julius. Depois da primeira temporada, a série chegou a ser indicada a um Globo de Ouro, só que tudo mudou
quando dois canais se juntaram para formar a CW. Aí a audiência caiu. Falaram pro elenco que ninguém estava assistindo mais a série, mas os boatos online eram que a CW queria parar de produzir comédias. Tyler e o resto do elenco perceberam que a brincadeira estava chegando ao fim. Chegou um ponto em que ele estava narrando e a sua própria voz estava mais grave que a do próprio Chris Rock. A coisa já não estava mais fazendo sentido. Aí, a gente tá brigando ou dançando? Sabe que eu não sei dançar. E aí, ao invés de simplesmente deixar o canal cancelar a série, o próprio Chris Rock tomou as rédeas da situação e decidiu que o Chris da série iria largar a escola. O Chris Rock da vida real nem chegou a se formar no ensino médio. Na verdade, ele começou a frequentar clubes de comédia quando ele tinha só 17 anos, então isso fazia todo sentido pra série. O Chris do Tyler James, que já estava no segundo ano do ensino médio, precisava terminar a escola para poder virar comediante, então o caminho era um só. O canal que financiava a série também percebeu que o público já não estava engajando tão bem assim como antes, e por isso determinaram que era hora de finalizar com a série. E aí aquele negócio, né? Tem momentos que a gente percebe que a série tá sendo esticada além da conta. Começa a acontecer algumas coisas e algumas explicações que a gente não precisava, e aí a gente percebe que é melhor terminar do que continuar esticando sem sentido. E nisso daí a gente se encaixa com a história do Julius. Se o Chris era a cabeça da série, o Julius com certeza era o coração de todo mundo odeia o Chris. O verdadeiro pai do Chris Rock, Julius Rock, que serviu de inspiração pro personagem, morreu de úlcera em 1988, exatamente um ano depois dos acontecimentos do fim da série. Então, todo mundo odeia o Chris tinha mesmo que terminar antes do momento em que a morte de Julius acontecesse. Terry Crews interpretou ele de forma incrível, e isso rendeu muitos frutos a ele em sua carreira. Open it up. It was one of the funniest things I have ever read in my life. 30 pages of pure gold. And I was like, oh my God, now I wanted it. I was the first guy hired on that show. Everybody Hates Chris took over that year. The buzz was good, everything was great, and it was Julius, am the only character named after a real family member. Because that's how much Chris's dad meant to his comedy. And I mean, to play such an iconic character in his life, you know, his father died before he could see all of his success. A linha do tempo da série começa em 1982, quando a família do Chris chegou no Brooklyn, e foi até a formatura dele no ensino médio em 1987. E olha que a quarta temporada destrinchou bastante coisa entre 1986 a 1987, que foi quando o Chris Rock estava quase terminando o ensino médio. Se você viu tudo até o final, percebeu que o Chris mudou de escola, tomou pau, e mesmo fazendo cursinho para entrar em uma faculdade, ele não passou. E essa era a deixa perfeita para ele seguir a sua carreira de comediante. Exatamente como o Chris Rock na vida real, que acabou entrando no clube de comédia ainda bem novo. Nessa mesma cronologia, o pai do Chris morreria no ano seguinte de úlcera em 1988. Na verdade, o Chris Rock não queria mostrar essa parte triste da vida dele com o próprio pai morrendo de úlcera. Seria muito anticlímax pro fim da série. Vocês conseguem imaginar uma versão alternativa onde todo mundo odeia o Chris não acaba na quarta temporada e aí o Júlio simplesmente desaparece e um tempo depois vem alguém falando que o cara morreu? Ia ser totalmente esquisito, né? No final da série, o Julius não tem um final específico na trama. O último episódio, chamado O Supletivo, se passa em 1987, um ano antes do que seria o falecimento fictício do Julius. A série não fala da morte do personagem e termina sem mostrar os acontecimentos futuros específicos pra ele. O fim da série é mais focado na jornada do Chris em direção à sua carreira na comédia. E olha só que infeliz coincidência. A audiência da série tava caindo, a série tava sendo esticada além demais da conta na história e ainda teve a coincidência cronológica da vida real do Chris Rock com o que estava rolando na série. De fato, essas infelizes coincidências fizeram com que a série caminhasse pro seu final, mesmo com os fãs pedindo muito para que a série continuasse. Então, apesar de que mesmo que a gente sempre queira um pouco mais de Todo Mundo Odeia o Chris, infelizmente a série realmente acabou na hora certa. Se tivesse esticado um pouco mais, seria um final bem esquisito e deixaria a série bem mais triste. Então, apesar da gente gostar muito de Todo Mundo Odeia o Chris, no fim das contas a série acabou na hora certa. Afinal de contas, não ia dar para esticar muito mais do que foi feito. E por isso, a série terminou cronologicamente onde ela precisava terminar, coincidentemente no momento em que ela já não estava bem na TV. Se continuasse, provavelmente a série ia perder a vibe que tinha, aquela magia toda, e a galera não ia gostar que isso acontecesse, né? E vamos combinar que o Terry Crews interpretando o Julius fez a série ficar muito mais especial do que deveria, né? Afinal de contas, esse personagem ali deu um tempero a mais pra Todo Mundo Odeia o Chris, que com certeza é grande mérito da interpretação que ele deu pra esse personagem, que é inspirado no pai do Chris Rock. Mas isso é uma curiosidade, eu espero que essa aqui esteja resolvida. E aí, você sabia desse lance do final de Todo Mundo Odeia o Chris? Deixa aqui nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!